Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sobre a tradição. Questão 885. Dizei-me o que é tradição. A tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração de século em século por meio da igreja até nós. Nós, católicos, temos a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, é a palavra de Deus escrita, certo? E a palavra de Deus não escrita, que é a tradição. E o que isso quer dizer? Que Deus disse coisas que não estão escritas. O protestante não reconhece isso. O protestante Deus disse só o que está escrito, e fora disso não tem nada mais. Mas tem um probleminha. Antes da Sagrada Escritura ser escrita, ela era tradição oral. Então negar a tradição oral é uma mazela sem fim, porque tem a parte, Nosso Senhor falou, Nosso Senhor não escreveu nada. E o que ouviram de Nosso Senhor, como os evangelhos, é o que foi escrito. É verdade que o Espírito Santo estava nos evangelistas, chamados agiógrafos, os escritores sagrados, para que eles pudessem reproduzir perfeitamente o que Nosso Senhor disse. Então, isso daí é indiscutível. Mas teve coisas que Deus não quis que escrevêssemos. Por quê? Porque só íamos ser igual um protestante, acreditar só no que estava escrito. Então a tradição oral e a tradição escrita tinham exatamente o mesmo valor. Aí vocês vão falar, mas padre, como que a gente sabe que é tradição? A gente sabe que é tradição porque está transmitido. Isso que quer... Muito obrigado. Isso quer dizer a palavra é assim, que foi transmitido. Aí nós vemos nos primeiros séculos, os padres da igreja dizem detalhes ou episódios que não estão nos evangelhos. Depois nós vemos também a liturgia, nós celebramos certas festas que não estão nas Sagradas Escrituras, porque foram recebidas pela palavra de Deus oral e não escrita. Onde se acham os ensinamentos da tradição? Aqui acham-se principalmente nos decretos dos concílios, também nos escritos dos santos padres, que são os padres dos primeiros séculos da nossa fé, e nos atos da Santa Sede, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Então, por exemplo, vou lhes dar um exemplo. Uma festa que não é bíblica, no sentido escrito, a Assunção de Nossa Senhora. Não está na Sagrada Escritura. Agora, nós celebramos essa festa. E esta festa não é um simbolismo, é um fato histórico, ademais de um dogma definido da nossa sagrada religião. Aí vão falar assim, não, mas no século VIII o Oriente começou a celebrar a festa da Dormição, depois o Ocidente como a Assunção, aí virou um ato piedoso, muito lindo. Não, os apóstolos viram a Dormição e a Assunção de Nossa Senhora, transmitiram aos primeiros cristãos este fato e depois virou uma festa litúrgica quando a igreja, assim, inspirada pelo Espírito Santo, instituiu essa festa. Aí os senhores vão buscar no Evangelho, não está. Aí o protestante diz, não está na Bíblia, não é verdade. Não é bem assim, porque a própria Sagrada Escritura, na Epístola de São Judas, relata um episódio que antes dele relatar escrevendo era tradição oral. Qual, padre? A gente está parecendo um protestante agora, Bíblia com Bíblia, mas é a palavra de Deus. São Judas diz que quando
Moisés morreu, o diabo e São Miguel lutaram pelo corpo de Moisés. Antes de São Judas dizer isso, vocês podem ir no Êxodo, Levítico, Deuteronômio, não está escrito isso. Porque era tradição oral que o diabo e São Miguel estavam lutando pelo corpo de Moisés. Isso chegou até o ouvido de São Judas, até que ele resolve escrever na sua epístola. Aí passou a ser, ele teve essa revelação? Não. Ele ouviu como bom, até então, bom instruído na religião, de tradição oral. Então ela tem o mesmo valor, e outros que não dão o mesmo valor são os chamados ortodoxos. Eles acham que é um erro dar o mesmo valor à tradição escrita e à oral. Mas nós somos católicos, a Igreja Católica é infalível, ela sempre deu o mesmo valor. A palavra de Deus escrita e oral é a palavra de Deus veraz, infalível. Então, por exemplo, outra aclaração aqui. Isso é muito importante porque eu não sei se ainda anda de modinha, mas era um tempo atrás, estava de modinha a leitura dos apócrifos. E são apócrifos? São estupidezes que alguns escreveram em nome dos apóstolos para tergiversar o evangelho de Nosso Senhor. Todos são estupidezes. Aí tem uns livros apócrifos que foram respeitados pelos santos padres. Aí os senhores podem ver, por exemplo, no final da Vulgata, mas já fora da Sagrada Escritura, em latim, contém a oração de Manassés. Esta oração de Manassés é um apócrifo? Sim, mas foi respeitado pelos santos padres. É Sagrada Escritura? Não. Por isso São Jerônimo deixou no final da Vulgata. E ela virou oração. Requiem aeterna dona eis Domine, lux perpetua lutia teis, litúrgica. Então, tem uma menção da missa de defuntos que vem dessa oração de Manassés. Agora, tirando esse livro, que teve um respeito, outros também tiveram. Mas não é porque os padres da igreja respeitaram que eles passam a ser a Sagrada Escritura. E por que eu digo que há uma estupidez? Porque tem uns que são daninhos. São Jerônimo chamava de sono, de fantasia os apócrifos. Aí hoje em dia as pessoas estão difundindo, porque já não existe mais o índex. Os modernistas não existem, para nós segue existindo. E os apócrifos nunca foram fonte de nada. Histórica, porque são mentiras, de fatos doutrinários não, porque são normalmente heréticos. E aí o que acontece? Às vezes coincidem fatos da tradição com apócrifos, mas não quer dizer que nós cremos porque os apócrifos foram fontes dessas coisas. Lhes dou um exemplo, os sagrados nomes de Santa Ana e São Joaquim, que nós sabemos que são os pais de Nossa Senhora. Os apócrifos contam, verdade, mas nós sabemos, nós temos essa informação por causa dos apóstolos? Não, senhores. Os apócrifos são do século II para cima. Até essa época, depois da destruição do Templo de Jerusalém, dispersão dos hebreus. Então, os agrupados de cristãos sempre tinham um povo desses indivíduos desses povos, então começaram a colocar doutrinas em nome de São Tomé, de São João, tem um apócrifo com o nome de tudo que é apóstolo. Então, isso acabava infiltrando entre os cristãos, porque diziam que era de São Tomé, e se nós olhamos bem, tem muita coisa contra a fé. Fantasiada. Então, dentre esses apócrifos, tem informações que são, sim, verdadeiras. Mas só que por quê? Porque eles pegaram dos fatos históricos e colocaram lá. Mas nós não temos por tradição porque estão nos apócrifos. Tem que ter cuidado, hein? Então, a dormição de Nossa Senhora e sua Assunção. Os apócrifos relatam, e até é muito bela o relato.
Mas nós não cremos na Assunção porque está contido no livro apócrifo, é porque está na tradição oral que tem o mesmo peso da Sagrada Escritura. Isso também é a história da infância de Nossa Senhora, sua entrada no templo, porque temos festa da apresentação da Santíssima Virgem no templo. Então as festas litúrgicas têm fundamento também em fatos de fé, quer escritos, quer transmitidos pela tradição oral. Então tenham cuidado com os apócrifos, eles são dignos das chamas. Tem muita mazela. E tem quem leia e difunda, hein? Olha, o mestre das Sagradas Escrituras é São Jerônimo. E São Jerônimo abominou os apócrifos. Salvo a oração de Manassés, que está no final da Vulgata Clementina. E é muito belo, mas é um respeito. Ele não deu peso de Sagrada Escritura a esse texto. Em que consideração se deve ter a tradição? A tradição deve ter-se a mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Aí que infarte o protestante. Porque eles acreditam no livro, hein? Como que um livro, imagine uma Bíblia assim, bum, radiante de luz. Não, isso não se explica por si mesmo. A Sagrada Escritura, sua existência não se explica por si mesma. É impossível. Quem me diz que Êxodo é o Êxodo, Levítico é Levítico, e por que não o livro da cozinha de uma hebreia não está contido, e junto com receitas? E por que eu sei que coisas vulgares não são e por que estes são sagrados? Uma autoridade. Do Antigo Testamento, a sinagoga. No Antigo Testamento, ela custodiou os livros do Antigo Testamento. Tanto que haviam falsos livros já no Antigo Testamento que não entraram no cânon dos livros sagrados. E no Novo Testamento, quem custodiou tudo? A igreja. Então, como que o protestante fala, a Bíblia explica por si mesmo? Não, não se explica por si mesmo. Nem a própria Sagrada Escritura diz, olha, este livro é sagrado, este é sagrado, este é sagrado. Eu sei porque veio por tradição. Por isso temos que ter, então, em grande consideração a palavra de Deus escrita, e a escrita só pode ser entendida pela tradição oral, assim que a tradição oral tem o mesmo peso da palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas buscam tudo escrito e querem encontrar até as digitais de São Lucas no Evangelho, hein? É difícil. Por quê? Porque como nós recebemos da tradição da igreja, e nós recebemos com o quê? Com a credibilidade que se deve à igreja. Não precisamos de provas. Lamento lhes dizer que os originais já não existem mais. Não. Existem versões muito antigas da Sagrada Escritura. Mas agora aquela que escreveu São Lucas com a sua letra, mas vemos que em todos os séculos as versões são todas a mesma. A igreja custodiou, não se perdeu um versículo da Sagrada Escritura, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Então nós temos que ter grande consideração pela palavra de Deus escrita e pela palavra de Deus oral, transmitida verbalmente, oralmente, porque Deus assiste à igreja para que transmita assim a sua palavra sem adulteração.